Saudações rubro-negras flageniais, sem ousadia, Flamengo faz seu pior jogo do ano? Coletiva de imprensa abordou diversos temas cruciais relacionados ao desempenho do Flamengo e à preparação da equipe, oferecendo insights sobre as dificuldades enfrentadas e as estratégias adotadas. Os principais assuntos em destaque foram: análise de jogo contra o Fluminense. O Felipe descreveu o jogo como difícil e não ruim, enfatizando a forte marcação do Fluminense e a dificuldade em criar jogadores, dos jogadores. Ele observou que o Fluminense conseguiu anular o meio-campo do Flamengo, além de ter mérito na defesa. O treinador valorizou o esforço dos jogadores, as adaptações feitas durante a partida e a dedicação da equipe, mesmo com o jogo truncado. Ele mencionou que, apesar do jogo difícil, o Flamengo teve as chances mais claras e o maior controle da partida. Impacto da ausência dos jogadores-chave, A ausência de jogadores como Arrascaeta foi sentida, com o treinador reconhecendo sua importância e qualidade única. Ele mencionou que o plano de jogo não funcionou como em outras ocasiões e que as soluções para os jogadores, como Bruno Henrique, não foram as mesmas de jogos anteriores. A falta de criatividade no meio de campo foi notada. O treinador reconhece que quando o Arrascaeta não está disponível, é mais difícil pensar o time. Condições de jogo e fatores externos. O Felipe mencionou que o calor, o campo duro e a bola quicando afetaram a intensidade do jogo, tornando-o mais truncado. Ele também criticou o gramado do Maracanã, que está em más condições, e pediu que se invista em melhores condições. Ele destacou que o clima extremo do Rio de Janeiro também é um fator que contribuiu para jogos mais truncados. O treinador explicou que jogos à noite e em temperaturas mais frias costumam ser mais intensos. Só vou abrir um parênteses aqui, como de sempre, Concordo plenamente com ele em relação aos horários de jogos, principalmente no verão. Mas existe uma coisa que se chama Rede Globo de televisão, que coloca em primeiro lugar as suas necessidades de grade televisiva. E o futebol é largado para as brechas televisivas que a convém. Lógico que esse é um dos fatores na equação. Por exemplo, se nós tivéssemos clubes preocupados com o futebol, já teríamos uma liga forte e decidiríamos, os horários dos jogos, entre outras coisas, como os calendários também e etc. Mas isso, pelo que eu estou vendo, está longe de acontecer. Temos duas ligas aí que estão separadas. No dia que eles entrarem em acordo e se unirem em prol do futebol, talvez essas questões mais, como é que eu posso dizer, comuns, de serem arrumadas, como calendário, bola, horário de jogo, dependendo da região. Se tiver muito calor, coloca o jogo mais à noite para ter um jogo melhor. Então isso aí já seria resolvido com uma liga tocando o futebol e não a CBF e a Globo, Eles vão sempre colocar os interesses deles em primeiro lugar. Controle de carga e recuperação de jogadores. O treinador enfatizou que está controlando a carga dos jogadores que voltaram de lesão, como Luiz Araújo, para evitar lesões e para que eles cheguem bem ao Campeonato Brasileiro. Ele mencionou que o objetivo principal é cuidar desses jogadores, mesmo que isso signifique não utilizá-los ao máximo no Campeonato Carioca. Ele também comentou sobre a necessidade de evitar que os jogadores façam 2 jogos seguidos, principalmente os que retornam de lesão. O treinador afirmou que não vai sacrificar jogadores no Campeonato Carioca, mesmo que isso custe seu trabalho. Clássicos e preparação. Felipe considera os jogos como um guia para identificar problemas e promover a evolução do time. Ele entende que os jogos mais difíceis, como contra o Fluminense, são os que mais dão pistas sobre o que melhorar.
O treinador afirmou que não vai priorizar o Campeonato Carioca em detrimento da preparação para o Campeonato Brasileiro, mas também quer ganhar todos os jogos do Carioca. Ele pretende usar os jogos para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro, sem colocar os jogadores em riscos de lesão. Ele quer que os jogadores atinjam o auge da performance no início do Campeonato Brasileiro. Pessoal, essa foi a declaração mais forte que eu ouvi na coletiva. Por isso vou colocar ela aqui no vídeo, tá? Sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, tá tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia. Estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje. Inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas o nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão, para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Barbacash. Na entrada do time, né, os reservas geralmente entram com uniforme, não com uniforme de jogo, né, uniforme de treino, sei lá, de aquecimento. E o Ayrton, eu percebi que ele entrou com uniforme de jogo. Havia alguma suspeita, alguma coisa em relação ao Alexandre no começo, ou foi só coincidência mesmo? Porque o Alexandre saiu rápido, enfim. Não sabia disso. Não tinha nada. Se o Alex tivesse relatado algum desconforto, algum incômodo durante a semana, com certeza ele não estaria em campo hoje. Mas não, ele falou que foi um gesto onde a perna dele ficou presa na perna do outro e uma coisa assim. Então, ele vai poder explicar melhor do que eu. Eu não sabia desse assunto do Ayrton, né? Talvez estava prevendo que ia entrar, não sei. Mas não, o Alexandre entrou no campo 100%. Felipe, aqui, Lu da Flá TV. O quanto que você entende que esses jogos, ainda esses próximos clássicos, ainda seguem como jogos de preparação para o Flamengo, né? Que ganhou uma Supercopa, foi um jogaço e gera toda aquela empolgação. Mas o quanto que você entende que esses jogos vão ser importantes para a sequência dessa preparação? Você acabou de falar aí em objetivo de Campeonato Brasileiro e tudo mais, para que os jogadores cheguem na sua plenitude. E o quanto que esses clássicos agora próximos vão servir como boas métricas para você também como treinador? Eu sempre penso que o jogo ele é um guia, né, para a gente ver onde estão os problemas e atacá-los e corrigir esses problemas cada vez mais e o time ir evoluindo, né, nessa curva. E às vezes os jogos que são mais difíceis como hoje são os que mais te dão pistas, né, da onde a gente deve melhorar, o que mais. Então, como eu falo, jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, jogadores vão ter incômodos, vão sair do campo, não tenho dúvida disso. Isso aí sempre acontece, todos os anos, em todas as equipes do mundo. Mas eu quero tentar chegar o melhor possível com todo o elenco para o começo do Brasileiro. E isso quer dizer que eu vou abrir mão do Carioca? Não vou abrir mão do Carioca. Eu quero ganhar, quis ganhar do Fluminense hoje, quero ganhar do Botafogo, quero ganhar do Vasco e as fases finais também. Então é importantíssimo que a gente cuide desses jogadores, mime eles, que eles estejam o melhor possível para quando começar realmente a sequência de jogos, aí sim. Quando começar a sequência de jogos, aí não dá mais para parar. Bem, pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu vou comentar sobre todo isso que foi dito agora, né? Pelo Felipe, né? Novamente, vou concordar com o Felipe. O pessoal que me segue sabe o quanto eu falo disso aqui no canal.
E ele declarou, né? Ele declarou isso em uma coletiva. Acho que não estava tão errado assim quando eu falo sobre esse assunto. O Campeonato Carioca, pessoal, já teve seu auge. E foi um campeonato muito forte, muito importante. Não em termos do Rio de Janeiro, mas em termos nacionais, né? Hoje, ele não dá nem premiação, gente. Vocês sabiam disso? O Campeonato Carioca não dá premiação para ninguém. Já falei aqui várias vezes, né, aqui no canal, tanto a Supercopa Rei quanto o Campeonato Carioca estão dentro, pessoal, dentro da pré-temporada. E isso que o Felipe está tentando falar, eu venho falando aqui no canal já algumas vezes, né? O que eu já venho falando aqui desde o começo do ano, né? Se ganhar, ótimo, maravilhoso. Se não ganhar, tudo certo, gente. Bola que caminha. Vamos com tudo para o Campeonato Brasileiro e etc. Temos que nos preparar respectivamente para a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E é por isso que tem que ser feito esse controle de carga. Ou vocês não lembram o que a gente vem sofrendo nos finais da temporada fisicamente? Eu lembro. Há uns 3 anos aí que a gente chega sofrendo demais nos finais de temporada, com um monte de gente machucando, com um monte de gente não no seu ápice físico para poder desempenhar o melhor futebol. Deixa o homem trabalhar, povo de Deus. Seguimos aqui. Lesão de Alexandro e substituição. A saída de Alexandro por um incômodo na coxa foi abordado com o treinador afirmando que é melhor que isso aconteça agora no Carioca, para que ele se recupere. Ele mencionou que a entrada de Ayrton Lucas não alterou a função do lateral esquerdo do time, pois ambos têm as mesmas responsabilidades. A escolha por começar com Alexandro foi por opção e que o Ayrton é um jogador importante também. Aparentemente, a entrada de Ayrton com o uniforme de jogo foi uma coincidência, já que não havia nenhuma suspeita sobre o Alexandro, né, de alguma lesão do Alexandro. O treinador também relatou que o Alexandro sentiu um incômodo durante o jogo e não quis correr riscos, né, e já pediu para sair. Sobre isso, pessoal, o Flamengo já soltou uma nota, vamos ler aqui, né? O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alexandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alexandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida, informou o clube em nota, tá? Pessoal, o Flamengo não informou o tempo, tá, de recuperação, mas o grau apontado para uma lesão leve que pode ser tratada em até 2 semanas. Então, o Alexandro estará fora, pelo menos, dos próximos 2 confrontos contra o Botafogo e Vasco, na quarta-feira e no sábado, respectivamente, tá? Seguimos aqui. Comentário de Neto, né? O treinador classificou como infeliz, né, o comentário do apresentador Neto sobre o falecimento dos meninos e o suposta, né, demissão de Hugo Souza por racismo. Ele acredita que Neto deve estar arrependido e que se retratará logo, né? Ele menciona que Hugo Souza evoluiu e deu a volta por cima e vida que segue, né? Vou abrir outro parênteses aqui, né? Vou ter que falar sobre isso. Eu não queria nem falar, porque o que o Neto quer é holofote, né? Mas como falou do Flamengo, a gente vai falar algumas palavras aqui, né? Só para lembrar, pessoal, o Hugo Souza era o 4º goleiro na época que o Flamengo o emprestou para Portugal. Ele vinha muito mal, tá? Mas muito mal mesmo, tá? Isso porque, se ele estivesse bem, ele seria pelo menos o 2º goleiro ali, disputando vaga ali, ou com o substituto, pelo menos, né? Ele também estava deslumbrado. Eu lembro muito bem na época, tinha uma noivinha que ele já era antiga dele, que ele sacaneou, saiu fora, deixou a menina, sei lá. Aconteceu muitas coisas nessa época, tá? Ele tinha acabado de ter o contrato renovado. Lógico, o contrato renovado ele passou a ganhar muito mais do que ele ganhava na base, né?
E eu lembro que o Paulo Souza, quando chegou para ser técnico do Flamengo, na época, ele se encantou com o Hugo e deu muitas chances para ele jogar. E ele não foi bem, mesmo com as chances que o Paulo Souza deu para ele. Foi aí que o Flamengo o emprestou para um time em Portugal. E lá ele também não foi bem, porque se ele tivesse bem, ele estaria lá até hoje, ou então de lá ele teria sido vendido, tá? Para times mais importantes na Europa, para a Espanha, para a Inglaterra, para a Itália, e isso não aconteceu, tá? Tanto que voltou e foi emprestado para o Corinthians. Agora, é lógico que o Flamengo não fez um bom negócio, porque cobrou muito barato. Mas, na minha opinião, tinha que emprestar sim. Então, pessoal, que ele siga seu caminho no Corinthians e o Flamengo siga sua vida também em paz. Em relação ao Neto, é isso que ele quer, né? Holofote, como eu falei agora no começo aqui da nossa conversa aqui sobre esse assunto. O que o Flamengo tem que fazer é processar o Neto por calúnia e difamação. Pelo menos era isso que eu faria, tá? Fazer com que ele venha a público e peça desculpas por chamar o clube de racista. Um time que tem em seu elenco principal hoje Gerson, De La Cruz, Alexandre, acabou de contratar o Danilo, os meninos da base, Cleiton, Lohan, todos negros. E acabamos de perder um gênio do futebol brasileiro e mundial, chamado Adílio. Gente, alguém tem que parar com esse desqualificado de falar tanta besteira na televisão. Mas fazer o quê, né? Tem gente que gosta, porque tá falando mal do Flamengo, então tudo que fala mal do Flamengo, tem gente que é coberta, tem gente que passa a mão na cabeça, que não é enérgico, né? Mas isso aí foi uma bobagem, né, Mauro César? Era para ser um pouquinho mais enérgico, né? Nessa pegada. Eu gosto muito de você, te acompanho, mas passar a mão na cabeça para amiguinho é demais, né? Vamos ser um pouquinho mais enérgicos, até com os amiguinhos, né? Na hora de bater em todo mundo, você bate. Pessoal, vou fazer agora aqui minhas considerações finais, tá? O jogo foi um dos piores Fla-Flu que eu já vi nos últimos tempos. Deixar bem claro isso, né? Eu vou tocar em um assunto que eu acho que ninguém falou. Pelo menos eu acompanhei, né, o pessoal, né, acompanhei várias pessoas que falam sobre o Flamengo. Logicamente, também a gente tem que fazer isso aqui pelo canal para a gente ficar bem informado. E eu acho que ninguém falou. Eu sou educador físico, né? Eu tenho a licença plena, né, de educação física, né? E eu vou falar um pouco do que pode ter acontecido com os jogadores do Flamengo por estarem com uma rotação tão baixa assim, tá? Nesse clássico. Coisa que o Felipe ou nenhum preparador físico do Flamengo vai falar, vai se expor, né? Vai falar em uma coletiva, vai dar entrevista falando sobre isso nesse momento. A preparação física deve ter, a gente está elucubrando aqui, achando, tá, pessoal? Não tenho certeza nenhuma porque eu não tenho dados, eu não tenho como pegar esses dados e transformar numa conversa aqui, porque eu não tenho esses dados. Mas é o que eu acho que deve ter acontecido e que provavelmente aconteceu porque a gente conhece um pouquinho do métier, vamos dizer assim, tá? O que deve ter acontecido foi que a preparação física, pessoal, deve ter estabelecido nesse início de temporada que os jogadores tivessem um pico de performance na final, né, da Supercopa do Rei, tá? Então, tipo assim, existe uma linha que você traça, né, uma curva de performance. Então, essa primeira linha, esse primeiro pico de performance, tá? Esse primeiro pico de performance, eles fizeram uma preparação para os jogadores ter nessa final, para que eles pudessem sobressair fisicamente. Foi o que aconteceu, tá? E estabeleceu essa semana que se passa agora, que se passou, né? Porque já estamos na segunda-feira, então essa semana passada
Então, o que aconteceu? Na programação, eles devem ter estabelecido essa semana de trabalho para reorganizar a pré-temporada em termos físicos. O que isso significa? É que os jogadores devem ter retomado a preparação normal. E isso implica em colocar um pouco mais de carga, peso, tá, pessoal? Na musculação e nos treinos de força. Nos jogadores titulares essa semana, para que eles possam aguentar a temporada. Por isso, a rotação mais lenta desses jogadores, né? Quando você tem uma carga alta de musculação e de força física que você esteja fazendo em termos de preparação, os músculos se contraem mais, então você tem uma mobilidade menor, a velocidade também cai com isso. Então o jogo ficou mais lento, o Flamengo fez um jogo mais lento, talvez por esses fatores. É lógico, pessoal, que o Fluminense veio para não deixar o Flamengo jogar e que é mais fácil destruir que construir e que o calor e o campo duro também tem sua culpa por isso, a bola, etc, etc, etc. Mas com certeza os jogadores passaram por uma semana física intensa, tá? Também. Todos pensam que quando os jogadores não jogam, estão descansando. Mas na maioria das vezes, ou melhor, em uma pré-temporada, eles estão fazendo algum tipo de trabalho físico de força, ou seja, qual for, visando toda a temporada. Porque depois eles não vão ter, o Felipe Luiz mesmo acabou de falar, eu coloquei o vídeo dele aí, depois eles não vão ter tempo mais para fazer isso, tá? Jogos seguidos, quarta e domingo, sem chance de recuperação completa. E é isso, pessoal, e é para isso que serve uma pré-temporada. Preparar os jogadores para a temporada. Pré-temporada. Preparar os jogadores para a temporada. E é onde nós encontramos hoje. Flamengo está em uma pré-temporada. Preparação para a temporada. E isso faz parte. Entendeu? Tá? Você acha que eu... Não sei se eu me deixei fazer entender, mas eu acho que eu fui um pouco didático nisso. Mas se qualquer coisa, pessoal, tiver algum tipo de dúvida em relação a isso, deixa nos comentários, tá? A gente responde aqui para vocês, tá? Então, bem, vou ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo e lembrem, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!